O estudo de hoje, né, que no fundo aqui um organograma, um esquema aqui que eu fiz uma adaptação de um material que foi postado, né, num grupo de Telegram, né, infelizmente a pessoa que postou não identificou e eu fiz uma ampliação, algumas modificações. Eu estou chamando aqui de mapa mental de vetores históricos, políticos, econômicos e culturais. E como isso daqui tem a ver também com modelos, né, de mundo, realidade, ou paradigmas e visões de mundo, eu quero colocar uma referência muito importante aqui, apesar de ser um livro raro, porque esse livro aqui, eu vou mostrar a capa original dele, que é aqui, Dark, Surviving the Flood of Disinformation, a Arca, sobrevivendo à inundação de desinformação. Foi escrito pelo Dr. Theodore D. Hall, que é um PhD, e esse livro ele foi editado por um grupo, né, que ainda tem alguma coisa na internet, mas infelizmente me parece que eles deixaram de vender os livros, que é o Leading Edge International Research Group. Na internet está como o site da www.trufax.org, né? E o Valdemar Valerian também é o editor desse livro, assim como outros livros, né, muito importantes da série de livros Matrix, né? Tem mais de 5 volumes e tem uma enciclopédia, né, de livros que eles tinham uma editora assim, né, com um grupo, né, científico, de gnósticos e tudo com material excelente, né? Então esse livro aqui ele faz um mapeamento, né, de paradigmas e modelos de realidade, né, desde a época aborígene, né, até épocas atuais. Então aqui nós temos aqui, né, os paradigmas basais, os paradigmas básicos, aqui toda a parte, né, teorista do criacionismo, lamarquismo, ideologia judaico-cristã, modelos científicos, darwinismo clássico, né, que foi usado depois assim como justificativa, né, pelos globalistas aqui para controlar os recursos do mundo. Tem um monte de falácias aqui uma série aqui com relação a Malthus, né? Aqui controle da população, política na população, inclusive toda essa coisa, né, que nós vemos de eugenia, manipulação genética e tudo, tá ancorada nesse tipo, né, de paradigmas, né, que o controle da população, a política no século XX, o neodarwinismo, o triunfo do materialismo, aqui também tem toda essa questão, né, dos movimentos comunistas, socialistas aqui os reformas, neogradualismo, teoria evolucionária, que a história aqui, uma parte aqui ligada à biologia, né, uma visão mais integrada aqui da natureza, o modelo de Gaia, né, do James Lovelock aqui também, né, que está integrado no modelo do conhecimento integral do Ken Wilber, aqui a finalidade, né, da evolução humana, ou também o término, né, e aqui tem uma parte do livro, né, que tem aqui os conceitos, né, basais aqui detalhados, né, que a gente não vai ter como ficar olhando isso daqui, mas é um livro muito rico. Tem esquemas também, organogramas aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui. Por exemplo, aqui o cientismo, né, doutrina, disseminação, né, a aplicação à força, que foi aplicado nos Estados Unidos, né, pela dos Rockefellers, né, que o cientismo, as estruturas ideológicas, né? Então, esse é um livro que vale o peso em ouro, né? Tem um material fundamental, assim, né, do ponto de vista, né, dos paradigmas e modelos de realidade. E tem um texto, né, que eu traduzi, né, desse grupo do Leading Edge, eu posto com frequências na internet, né, que é Diálogo com o Herege, né? Tá no meu grupo, né, do Gnose Mandálica, né? Então, aqui de novo, aqui mostrando a capa como referência. Então, aqui agora vamos pegar aqui esse esquema aqui. Isso daqui é um mapa mental, né? Que está relacionado aqui, a ancoragem principal desse mapa está nessa parte aqui com relação às tradições, né, de conhecimento. Aqui uma epistemologia, né, distorcida, que eu já vou comentar aqui. As influências históricas aqui, né, no sentido, né, de transformar de uma forma negativa e buscar destruir, e aqui as implicações, a dinâmica, né, social, né, numa escala global que nós estamos vendo até hoje, né? Então eu vou fazer uma passeada aqui com relação a isso. Então, começando por esse aspecto principal aqui que está relacionado a um paradigma, as visões tradicionais de mundo, que também estão alinhadas na filosofia perene, né, como a teosofia, a sabedoria imortal, né, quer dizer, todas essas questões aqui que foram trazidas, né, pela Blavatsky na doutrina secreta, Isis sem véu, aqui resgatando para a humanidade a continuidade de um fio de ouro, né, de uma tradição primordial, né, ancorada numa ciência, né,
praticamente eterna, né, e de natureza arquetípica, que tem uma dimensão iniciática ou de transformação, né, do ser humano, do estado que está para um estado melhor no sentido de desenvolver o nosso verdadeiro potencial divino. Então, é nesse sentido que está sendo colocada a palavra as tradições, né? Não apenas como um conhecimento acumulado, mas sim como uma sabedoria perene, né? Como reconhecido pelo Aldous Huxley e outros, né? O Fritjof Schuon, etc. René Guénon, né? Os perilhanistas. Então, as tradições, elas estão focalizadas na própria essência do Logos, né? Que o Logos também tem um sentido, né, de razão, inteligência, e o próprio ser humano, a nossa identidade como encarnação do verbo vivo ou do Logos, né? Então, existe aqui o tríplice aspecto, né? Um aspecto ligado ao poder, ao governo, um segundo aspecto ligado à consciência, desenvolvimento da alma, do caráter e dos valores, e um terceiro aspecto ligado à verdade, à natureza, uma manifestação autêntica, né? Então, as tradições, elas estão ligadas à própria originalidade no sentido arquetípico. E aqui eu estou relacionando aqui, né, com a letra Shin, né, que é a letra hebraica aqui que representa a essência, a quinta essência, e o tríplice logos, né, que é o raio, né, o Ro, né. E as tradições têm uma ancoragem, né, em 4 aspectos, né, fundamentais também, né. Então, o primeiro aspecto aqui das tradições aqui está ancorado na família, né, que é o próprio cerne, que é a célula onde se forma o indivíduo. Eu estou relacionando a letra Yod. As tradições têm uma dimensão também relacional, social, vertical, do indivíduo para com o divino, transcendente. Então, nós temos uma dimensão de religião. Então, por exemplo, as religiões têm um aspecto exotérico, horizontal, e tem uma dimensão esotérica ou gnóstica também, né? Nesse aspecto. Nós temos aqui um outro pilar aqui das tradições, aqui como ação vital, a nação. Eu estou colocando a letra Vav aqui, que tem um aspecto aqui do coração, e a coluna espinhal, né, com os 33 graus de desenvolvimento. Então tem toda a organização da sociedade humana e do próprio indivíduo, né, nesse pilar aqui central, né, da própria estrutura do corpo. E tem um outro pilar também, né, que é o aspecto, né, da economia, o aspecto da concretude, que é o aspecto da propriedade, que eu estou colocando com o segundo Rê, né, que é a cavidade pélvica também, né? Então nós temos aqui as realizações concretas e os próprios patrimônios que o indivíduo ou as famílias ou as nações, né, acabam se formando no aspecto material, né? Então nós temos aqui o Iod, o fogo, a religião, a água, a nação, o ar, o aspecto mercurial também, como inspiração, sabedoria, e aqui as trocas, no aspecto do comércio com Mercúrio, né, como deus das trocas e comunicações, das redes, e as propriedades, o aspecto concreto ligado ao cubo, o elemento terra. Então, agora, esse mapa aqui, ele está organizado no seguinte sentido, que nós vemos aqui já desde praticamente os últimos 150 anos. Vamos colocar aqui a questão aqui da escola de Frankfurt. Então aqui ela está relacionada aqui, ó, a ala intelectual dos sionistas, insufladas com ressentimento voltado para a Europa e o cristianismo e outras tradições espirituais milenares, cria a escola de Frankfurt com a intenção de destruir a cultura ocidental como um cânon, né, para acabar com o capitalismo e criar uma revolução marxista, que são usando os idiotas úteis, e aqui um personagem fundamental também, né, do marxismo cultural, o Antônio Gramsci. Então, e tem um aspecto aqui do financiadores, né, da escola de Frankfurt, né, que é a KGB, da antiga União Soviética, que criou, né? Então, na KGB, costumava gastar apenas 25% de sua verba em espionagem, enquanto que 75% se destinava para a subversão. A KGB fundou a escola de Frankfurt com o objetivo explícito de destruir e subverter a cultura ocidental, que é uma ameaça geopolítica, um aspecto de história aqui e financiamento. E tem um outro aspecto também, assim, com relação à escola de Frankfurt, que depois nós vamos ver aqui embaixo, são os intelectuais, entre aspas, esse poder, né? E aqui, uma parte deles aqui tem a ver com a República de Weimar, né? Os intelectuais aqui da Alemanha fomentaram. Isso daqui, em história, nós podemos entrar em muito mais detalhes. E uma das ancoragens fundamentais, né, da escola de Frankfurt foi a Faculdade de Ciências Sociais, ou área de humanas, né? Praticamente se apossou, né, como ideologia. E aqui nós temos aqui esses aspectos, né, podres, que eu estou colocando umas palavras fortes aqui, mas nós vamos ver que é praticamente uma programação mental fecal, como memes ou vírus, que estão totalmente dissociados, né, divorciados da tradição no sentido que eu comentei aqui na parte central.
Então, as faculdades de ciências sociais, que também se ampliam em todas as outras áreas, né, da educação, existe aqui uma modelização, né, do que nós chamamos aqui de progressivismo, ou também, como outra forma aqui, do liberalismo, né, que aliás é um niilismo materialista sem ética real, né? E tem esse aspecto aqui, né, do liberalismo, do progressivismo. Os seus discursos não têm compromisso algum com a verdade, como acontece com relação às tradições. E aqui 3 aspectos, né, que estão aqui conectados, né, essa estrutura aqui, esse paradigma, são os meios de comunicação, né, de massa, com esse aspecto aqui que não tem compromisso nenhum com a ética, com a verdade, redes de TV, rádio, internet, cinema, redes sociais, livros, revistas, né, eventos também, né, que tem, e existem as corporações que financiam e controlam também, os mega conglomerados, né, em escala global, e os bancos internacionais também. Agora eu vou descer aqui, depois aliás, vamos pegar aqui já a parte, né, da epistemologia. Então, na questão da epistemologia, né, da área de humanas, essa distorção da escola de Frankfurt, né, existe uma submissão, né, ao que se chama aqui de crise positivista, né, entre aspas, que esse é um fenômeno artificial, né, provocado por esses grupos aqui, né, globalistas, né, sionistas e outras denominações que controlam isso daqui. Substituindo o método científico pela teoria crítica, né? E o método científico autêntico, ele tem 3 aspectos aqui. Primeiro, é uma hipótese, um paradigma, uma formulação de experimento. Segundo, uma apreensão direta de dados, uma experimentação. E o terceiro aspecto do método científico autêntico, a validação, o refutamento da hipótese na comunidade do adequado. E a comunidade do adequado são todos e apenas aqueles que estão diretamente envolvidos com o primeiro aspecto, formulação de hipótese, que realmente fizeram experimentos científicos. E também existe a possibilidade de não apenas validar ou refutar, mas também refinar e ampliar. Então existe aqui a evolução, o aperfeiçoamento usando o método científico, que se aplica também até para as ciências, né, internas, né, como a psicologia, auto-introspeccionismo, né, não precisa ser só nos quadrantes, né, externos ou materiais. E na validação, refutamento, né, na comunidade adequada, também inclui o método da falsibilidade, né, criteriosa, né, proposto, né, pelo Karl Popper. Então, o método científico, né, dentro dessa ideologia, né, da escola de Frankfurt aqui, foi substituído pela teoria crítica. E é uma denominação extremamente irônica, né, porque o título teoria crítica é falso, pois efetivamente é um subjetivismo infundado, colapsando os quadrantes objetivos, intersubjetivo, objetivo, né? Então aqui o intersubjetivo é o cultural, o interobjetivo é o ambiental, o sistêmico, o social. A mera afirmação subjetiva basta, né? Falou, criou. Então aqui nós temos, né, todo o pós-modernismo, né, que pode ser visto até como uma doença, né, epistêmica, um colapso, né, fundamentando toda a realidade como se fosse uma projeção, né, subjetiva, que no fundo é um estado de loucura, né? Porque como postulou Freud, né, quando não existe mais diferença entre o interno e o externo, nós estamos a loucura instalada, né? Qualquer apreensão, né, ou crença, né, acaba sendo confundida com a própria realidade, se perde totalmente a objetividade e um sentido crítico aqui. Então, nessa questão da teoria crítica, né, tem 2 pilares aqui importantes. O primeiro é o relativismo, que ataca o senso comum, que é a razão, né, natural, e o relativismo também atacando o empirismo, que é experiências, né, validando ou não uma determinada teoria, ou que perde toda a sustentação como o método científico fornece. E o aspecto do politicamente correto, que é derivado do livro vermelho de Mao Tse-tung, que é cartilha, né, de Mao Tse-tung, que foi usada com base da Revolução Comunista na China. E o politicamente correto aqui, ele ataca, né, as pesquisas de tabus, né, começa a se criar aqui diferenças biológicas, né, que são reais, né, por projeções subjetivas, né, totalmente imaginais assim dentro da área da sexualidade. E a ressignificação da palavra, nós temos aqui a nova língua, que é a substituição, né, do sentido tradicional, né, correto da palavra, né, da articulação da linguagem, da gramática, né? Então, aqui nós temos aqui o 1984, que é aquele romance do George Orwell, né, prevendo esse estado calamitoso. Então, toda essa situação aqui, né, infiltrada nas tradições, aqui no aspecto de religião, família, nação e propriedade, resulta no seguinte, né? Então, a religião ela tem uma extensão aqui, né, num aspecto, né, ou de castidade, ou não se manter casado,
mas mesmo assim pode se gerar, né, famílias, né, com pais solteiros ou apenas o pai ou a mãe cria o filho. Aqui ou tem o aspecto do casamento também, né, e existem aqui questões de altas taxas de divórcio, porque todos esses aspectos aqui, o resumo aqui, são as dimensões, né, patológicas, né, ou desequilibradas, porque todas essas aqui têm uma expressão natural também, né? Então, nós temos aqui a questão dos famílias, né, filhos de pais solteiros, altas taxas de divórcio no casamento, na família, com uns papéis sexuais aqui, com aspectos aqui, né, de baixa taxa de natalidade. A nação, aqui nós temos o fenômeno aqui da imigração em massa, que é usada como uma massa de manobra para destruição da economia também, e está relacionado também um aumento de crimes, e aqui a questão de alta taxa de divórcio para solteiros. Nós temos famílias quebradas ou disfuncionais, que também está num loop aqui de crimes. Então, tem uma instalação aqui que se chama de ação afirmativa, que é toda essa loucura que está acontecendo com essas gangues, né, de ruas, né, que estão se infiltrando e destruindo tudo, né, que o nome é o oposto do que realmente acontece. E na questão da propriedade, nós temos um sistema de serviços sociais aqui, quando existem falhas ou crises, né, no sistema, acaba gerando uma série de problemas também. E na imigração de massa aqui, na questão aqui, né, da mão de obra, nós temos uma mão de obra barata, né, que oferece aqui riqueza, né, para os grupos que controlam a situação toda. E aqui, só para fazer um loop aqui, que estou vendo que o tempo está avançando aqui. Então, nós temos aqui falha no bem-estar social. Aqui nós temos déficits no orçamento, criação de débitos, aqui crises de segurança social, com imigração de massa sendo usado, né, como uma desculpa, né. Aqui nós temos aqui outros aspectos, déficit de orçamento, impressão de dinheiro que vai gerar inflação, e no déficit do orçamento gerando aumento de impostos, diminuição aqui da classe média em si. E essa situação aqui, ela acaba sendo observada aqui, ó. Condições como problemas de origem genética, pobreza e falta de coesão social reduzem a habilidade da população em reverter essa situação. É um sistema que se auto-perpetua, o sistema se fortalece em todos os níveis pela corrupção política e pelos idiotas úteis. É o resultado lógico do capitalismo como um objetivo, ao invés do capitalismo como instrumento. E aqui nós temos a conexão também do crime organizado, em escala global, nacional e global, em todas as áreas da sociedade, com o apêndice aqui que eu estou fazendo aqui, relacionados aos gastos militares, computadores, internet, satélites, operações espaciais, hegemonia global, despesas para o Estado de serviços globais sociais, experimentos genéticos, pobreza e crime. E essa situação aqui, né, da ação afirmativa, falha de bem-estar social, crise de segurança, nós temos aqui resultados. Não existe mais a confiança na comunidade disfuncional, pobreza e problemas de origem genética, é mais o fomento aqui dos experimentos eugênicos, aqui essa palavra proibida hoje aqui, despopulação e regressão. E aqui na questão da imigração em massa, a democracia pode ser culpada, mas o problema real é o sistema representativo. Se a imigração fosse submetida ao voto democrático, ela teria sido interrompida em todas as nações do Ocidente décadas atrás. Mesmo que a votação fosse hoje, essa imigração também teria sido interrompida. Basta ver a situação no mundo, que isso daqui é quase que autoevidente. E nessa questão aqui dos intelectuais, aqui, agora alguns complementos aqui, né? Todo sarcástico, né? Não confie no senso comum e na evidência empírica. Os intelectuais, entre aspas, sabem mais. Eles são cientistas, entre aspas. Mesmo os que jamais seguiram e atacaram o método científico no final das contas, né? De novo, alimentando aqui os idiotas úteis, né? E não servem o método científico. E aqui coloca os artistas e pessoas famosas entre aspas. O ponto aqui, né, eu já estou vendo que o tempo tá bem avançado, nós colocarmos aqui, né, essas influências, né, do ponto de vista de uma degradação epistêmica, né, gerando aqui um colapso, uma infiltração, uma infectação, né, da tradição verdadeira, e aqui são 5 aspectos aqui a serem recuperados. Aqui nós temos aqui, então nós vemos aqui grupos, né, elites, né, criminosos que agem de uma forma ética, né, nihilista, não tem nenhum compromisso, né, com o logos, com a espiritualidade, com o indivíduo e com os próprios grupos. Então aqui esse é um estado, né, de situação assim infecta, né? E uma sugestão, né, para quem tem interesse nos assuntos é explorar esses mapas mentais, né? É possível se condensar muitas informações aí de uma forma simples, e cada um desses pontos pode ser ampliado depois aqui com uma pesquisa, uma leitura, com uma bibliografia aqui
que se aplica ao caso. É isso aí.